Sejam bem-vindos ao canal Fator Psi, um canal dedicado a livros de psicologia. Deixe seu like e ative as notificações para ser informados de novos conteúdos. Caso deseje adquirir o livro físico, incluímos na descrição o link para que você possa fazê-lo. A mente vencendo o humor. Capítulo 9. Pensamento alternativo ou compensatório. Sandra estava de repouso em casa devido a uma gripe e pediu à sua filha de 7 anos, Bárbara, que brincasse sem fazer barulho enquanto ela descansava. 1 hora depois, Sandra foi até a cozinha para fazer um chá e ficou muito incomodada ao ver lápis de cera espalhados pelo chão, papel colorido picado, um tubo de cola aberto sobre a mesa, uma tesoura no cesto de lixo e um copo de leite pela metade em cima do balcão ao lado da geladeira. Furiosa com aquela bagunça, foi atrás de Bárbara e a encontrou dormindo profundamente em frente à televisão na sala de estar. Sobre a almofada, perto da cabeça da menina, estava um grande cartão muito colorido e cheio de corações em que estava escrito: "Eu te amo, mãe. Por favor, fica boa logo." Sandra balançou a cabeça e sorriu. Cobriu Bárbara com um cobertor e voltou à cozinha para fazer seu chá. Muitas vezes um pouquinho de informação adicional muda em 180 graus nossa interpretação e compreensão de uma situação. Inicialmente, quando Sandra entrou na cozinha, não esperava encontrar uma bagunça e de imediato ficou muito brava pelo que Bárbara havia feito, especialmente porque estava doente. O pensamento quente de Sandra que acompanhou sua raiva foi: Bárbara não tem qualquer consideração comigo ao fazer essa bagunça, mesmo sabendo que estou doente. Quando descobriu o lindo cartão desejando melhora para ela, sua resposta emocional mudou imediatamente. Sandra pensou: Bárbara estava preocupada comigo e queria ajudar a me sentir melhor. Que gentil! Sentimentos de gratidão e carinho em relação a Bárbara seguiram-se a esse pensamento alternativo. Saber o significado por trás de toda aquela bagunça fez Sandra mudar sua atitude e seu humor. Vitor, reunindo novas evidências. O capítulo 8 iniciou uma descrição da reação de Vitor a uma mudança na expressão facial de sua esposa quando ele disse que tinha planos de participar de uma reunião dos Alcoólicos Anônimos no sábado. A interpretação de Vitor da expressão facial de Júlia foi: ela está zangada por eu passar algum tempo longe dela e das crianças. Sua raiva foi estimulada por outros pensamentos. Não é justo que ela não veja meu programa de recuperação como algo importante. Se ela se importasse comigo, tanto quanto se importa com as crianças, ficaria feliz por eu ir ao AA. E ela não se importa comigo. A interpretação de Vitor da expressão de Júlia afetou seu comportamento e suas emoções. Ele gritou com ela, deu um soco na mesa, saiu de casa intempestivamente e dirigiu até um bar próximo. Vitor preencheu o registro de pensamentos para procurar evidências que apoiavam e evidências que não apoiavam o pensamento quente: ela não se importa comigo. Quando levou em consideração todas as informações contidas em seu registro de pensamentos, Vitor percebeu que Júlia realmente parecia se importar com ele em muitos aspectos importantes. Na verdade, começou a se questionar por que ela ficaria tão incomodada com seu plano de participar de uma reunião do AA. O terapeuta chamou a atenção para o fato de que a dificuldade de Vitor no trabalho frequentemente acontecia em situações nas quais ele fazia suposições sobre o que o seu supervisor estava pensando. Suposições que geralmente estavam erradas. Vitor começou a se perguntar se estava errado em sua suposição sobre o que Júlia estava pensando. Em vez de comprar uma bebida alcoólica, Vitor decidiu ligar para seu padrinho no AA. Depois de conversar com ele por alguns minutos, o padrinho o aconselhou a ir a uma reunião do AA antes de voltar para casa. Após a conversa com seu padrinho, Vitor telefonou para Júlia. Enquanto conversavam sobre sua discussão,
Vitor decidiu testar suas suposições perguntando a ela sobre sua reação quando ele disse que havia feito planos de ir à reunião do AA no sábado. A resposta de Júlia o surpreendeu. Ela disse que quando ele mencionou o sábado, se lembrou de que nesse dia seria o aniversário de sua irmã e que havia esquecido de enviar um cartão para ela. Júlia preocupou-se porque sua irmã poderia ficar chateada ou magoada se o cartão não chegasse a tempo. Ela não havia se dado conta da mudança em sua expressão facial, mas se isso aconteceu, ela estava certa de que foram esses os pensamentos que provocaram a mudança. Ela absolutamente não havia pensado em Vitor. Vitor anotou essas explicações alternativas na coluna 6 de seu registro de pensamentos. Envergonhado, disse a Júlia que havia pensado que seu olhar significava que ela estava zangada por ele ter planejado ir a uma reunião do AA no sábado e que havia ficado furioso porque achou que isso significava que ela não se importava com ele ou com a sua sobriedade. Júlia expressou seu apoio ao programa de recuperação de Vitor e disse que ficou preocupada que ele pudesse ter saído para beber e sofresse um acidente de carro. Disse que o amava muito, mas que suas explosões de raiva estavam ficando cada vez mais difíceis de tolerar. Vitor desculpou-se sinceramente, lembrando-a de que estava trabalhando sua raiva, e pediu que ela tivesse um pouco mais de paciência com ele. Tanto a mudança de humor de Sandra quando viu o cartão de melhoras, quanto a conscientização de Vitor de que a expressão facial de sua esposa nada tinha a ver com ele, ilustram como informações novas ou adicionais podem mudar a perspectiva que uma pessoa tem de uma situação desagradável. Vitor e Sandra descobriram uma explicação alternativa menos angustiante do que sua interpretação original. Ambos se sentiram melhor depois de reunir evidências e interpretar sua situação de uma forma diferente. No capítulo 8, você aprendeu a se fazer perguntas para buscar ativamente evidências que apoiam ou não apoiam seus pensamentos quentes. Algumas vezes, as evidências que você encontra mostram que seu pensamento quente não conta a história completa. Sandra descobriu que a bagunça feita por sua filha de 7 anos era resultado do amor e carinho que Bárbara tinha por ela. Vitor descobriu que a expressão facial da esposa não era uma reação negativa a ele. Quando as evidências das colunas 4 e 5 do registro de pensamentos não apoiarem seu pensamento automático original, escreva uma explicação alternativa para a situação na coluna 6. Figura 9.1. Registro de pensamentos de Vitor. Coluna 1. Situação. Quinta-feira, 20h30. Júlia me olha de um jeito estranho quando digo que vou ao AA no sábado. Segunda coluna. Estados de humor. Raiva, 90%. Terceira coluna. Pensamentos automáticos. Imagens. Ela está incomodada por eu ir ao AA no sábado. Ela não vê meu programa de recuperação como algo importante. Pensamento circulado, ela não se importa comigo. Ela não entende quanto é difícil não beber. Não aguento sentir tanta raiva. Um drink vai fazer eu me sentir melhor. Quarta coluna. Evidências que apoiam o pensamento quente. Ela não me apoia em relação ao AA. Ela me incomoda para eu fazer as coisas. Ela parece não dar valor ao quanto dou duro no trabalho. Ela está sempre me lançando olhares de reprovação como o de hoje à noite. Ela gritou comigo enquanto eu saía de casa. Quinta coluna. Evidências que não apoiam o pensamento quente. Ela ficou comigo durante todos esses anos em que bebi. Ela participou das reuniões do AA durante um ano. Ela parecia feliz em me ver quando voltei do trabalho hoje à noite. Ela diz que me ama e faz coisas boas para mim quando não estamos brigando. Júlia explicou que a sua expressão facial foi porque se lembrou do aniversário de sua irmã.
Júlia diz que está feliz por eu estar no AA e quer que eu vá às reuniões. Sexta coluna, pensamentos alternativos compensatórios. A expressão no olhar de Júlia foi porque ela se lembrou do aniversário de sua irmã, 100%. Ela apoia que eu assista às reuniões do AA e quer que eu permaneça sóbrio, 100%. Ela realmente se importa comigo, 80%. Sétima coluna, avalie os estados de humor. Observe que Victor classificou sua crença nesses pensamentos alternativos como muito alta. Ele acreditava plenamente que a mudança na expressão facial de Júlia se devesse ao fato de ela ter se lembrado do aniversário da irmã e então classificou sua crença nessa alternativa como 100%. Ele também estava completamente confiante, depois que conversaram, de que Júlia apoiava sua participação no AA e que queria que permanecesse sóbrio. Victor classificou sua crença no último pensamento alternativo, de que Júlia se importava com ele, como 80%. Ele acreditava fortemente que ela se importava, mas ainda tinha algumas dúvidas. As visões alternativas de uma situação sobre a qual você descreveu devem levar em conta todas as evidências registradas nas colunas 4 e 5. A perspectiva de Victor mudou quase completamente. Ele modificou da crença de que Júlia não se importava com ele para o contrário. Como ocorreu com Victor, muitas vezes as evidências conduzem a uma mudança radical na perspectiva. Outras vezes, a nova visão da situação é mais uma perspectiva compensatória que está baseada nas evidências que apoiam e nas evidências que não apoiam o pensamento quente. Para construir um pensamento compensatório, é muito útil escrever uma ou duas frases que resumam a coluna 4 do registro de pensamentos e uma ou duas frases que resumam a coluna 5. Se for o caso, você pode ligar os dois conjuntos de frases com a palavra e. Por exemplo, depois de examinar as evidências, alguém que originalmente pensa "sou um mau pai" pode chegar ao seguinte pensamento mais balanceado: cometi alguns erros como pai, mas todos os pais cometem erros. Cometer alguns erros não faz de mim um mau pai. Amo meus filhos e acho que as coisas boas que fiz compensam os erros que cometi. Essa afirmação é provavelmente uma visão mais balanceada de todas as experiências da pessoa do que o pensamento quente original. Sou um mau pai que se concentra somente em experiências parentais negativas. O pensamento alternativo ou compensatório frequentemente resulta do exame das evidências que você reuniu nas colunas 4 e 5. O exame das evidências que apoiam e das evidências que não apoiam seu pensamento quente oferece uma perspectiva mais abrangente da situação em que você se encontra. O pensamento alternativo ou compensatório é com frequência mais positivo do que o pensamento automático inicial, mas não é meramente a substituição de um pensamento negativo por um pensamento positivo. Se você está gostando deste audiobook, considere apoiar nosso canal para mais conteúdo. Use a chave Pix fatorpsi@gmail.com. Suas doações são essenciais para continuarmos. Agradecemos seu apoio. Lembretes. Pensamento alternativo ou compensatório. Na coluna 6 do registro de pensamentos, você resumirá as evidências importantes recolhidas e registradas nas colunas 4 e 5. Primeiro, se as evidências não apoiam seu pensamento quente, escreva uma visão alternativa da situação que seja compatível com as evidências. Segundo, se as evidências apoiam apenas parcialmente seus pensamentos quentes, escreva um pensamento compensatório que resuma as evidências que apoiam e as que não apoiam seu pensamento original. Terceiro, certifique-se de que seu pensamento alternativo ou seu pensamento compensatório sejam compatíveis com as evidências resumidas nas colunas 4 e 5. Quarto, classifique sua crença na nova alternativa ou nos pensamentos compensatórios em uma escala de 0 a 100%.
O pensamento positivo tende a ignorar informações negativas e pode ser tão prejudicial quanto o pensamento negativo. Por exemplo, você não iria querer substituir o pensamento quente "sou um mau pai" por "sou um ótimo pai", se estivesse pensando em uma situação na qual cometeu alguns erros como pai. O pensamento alternativo ou compensatório leva em consideração tanto as informações negativas quanto as positivas. Ele é uma tentativa de compreender o significado de todas as informações disponíveis. Com essas informações adicionais, sua interpretação de um evento pode mudar. As perguntas que você pode fazer a si mesmo para chegar a um pensamento compensatório ou alternativo aparecem nas dicas úteis a seguir. Dicas úteis. Perguntas para chegar a um pensamento alternativo ou compensatório. Com base nas evidências listadas nas colunas 4 e 5 do registro de pensamentos, existe um modo alternativo ou compensatório de pensar ou de compreender esta situação? Se surgir uma perspectiva alternativa da situação a partir das evidências listadas nas colunas 4 e 5, escreva-a na coluna 6. Caso contrário, escreva um pensamento compensatório. Para o registro de um pensamento compensatório, escreva uma afirmação que resuma todas as evidências que apoiam os pensamentos quentes, coluna 4, e outra afirmação resumindo todas as evidências que não apoiam os pensamentos quentes, coluna 5. A combinação das duas afirmações resumidas com a palavra "e" cria um pensamento compensatório que leva em consideração todas as informações reunidas? Se alguém de quem você gosta estivesse nesta situação, apresentasse estes pensamentos e tivesse estas informações disponíveis, que visões alternativas da situação você sugeriria? A coluna 7 do registro de pensamentos pede que você reavalie os estados de humor identificados na coluna 2. Se você construiu um pensamento alternativo ou compensatório que parece plausível, provavelmente irá notar que a intensidade de seu humor negativo diminuiu e que todos os seus estados de humor podem mudar. Os exemplos a seguir demonstram como Marisa, Paulo e Márcia desenvolveram pensamentos alternativos ou compensatórios e preencheram as colunas 6 e 7 de seus registros de pensamentos. Esses registros completam os registros de pensamento iniciados no capítulo 8. Paulo, pensamento compensatório. Conforme descrito no capítulo 8, Paulo preencheu um registro de pensamentos referente às suas experiências depois de passar o dia com a família de sua filha. Ele identificou seu pensamento automático: meus filhos e netos não precisam mais de mim. Paulo então reuniu evidências que apoiavam e evidências que não apoiavam seu pensamento quente. Depois de escrever as evidências nas colunas 4 e 5 do registro de pensamentos, examinou as perguntas nas dicas úteis, enquanto estudava as evidências nas colunas 4 e 5. Inicialmente esforçou-se para ver a situação de forma diferente. Depois de examinar por várias vezes as evidências da coluna 5, Paulo concluiu que elas não apoiavam de forma consistente seu pensamento quente: meus filhos e netos não precisam mais de mim. Decidiu que um modo mais correto e compensatório de compreender suas experiências era: embora meus filhos e netos não precisem de mim como de costume, eles ainda parecem apreciar estar comigo e até me pediram alguns conselhos. Eles me deram atenção, embora não tenha sido a mesma atenção que foi no passado. Depois que Paulo escreveu esse pensamento compensatório, percebeu que a intensidade de sua tristeza reduziu de 80% para 30%. Seu registro de pensamentos completos é apresentado a seguir. Se Paulo tivesse simplesmente substituído por um pensamento positivo, ele poderia ter escrito: eles precisam de mim mais do que nunca. Se tivesse meramente tentado racionalizar sua tristeza, poderia ter pensado: eles não precisam mais de mim, mas o que me importa? Pensamento positivo e racionalização podem ambos conduzir a problemas. Para Paulo, o pensamento positivo teria ignorado as mudanças reais que estavam acontecendo em sua família. Seus filhos e netos estavam crescendo.
A racionalização poderia tê-lo levado a se sentir ainda mais isolado e solitário. Entretanto, seu pensamento compensatório emergiu a partir das evidências e possibilitou que ele compreendesse sua experiência de uma maneira que diminuiu sua tristeza e aumentou sua conexão com a família. Além disso, observe que os pensamentos compensatórios de Paulo eram plausíveis para ele. Ele classificou sua crença nesses novos pensamentos como 85% e 90%. Quando um pensamento alternativo ou compensatório é plausível para você, mais ele reduz a intensidade de seus estados de humor negativos ou muda seu humor por completo. Se simplesmente escrever na coluna 6 uma racionalização ou um pensamento positivo em que você não acredita, isso provavelmente não causará qualquer impacto em seu humor. Marisa, pensamento alternativo. No capítulo 8, vimos que Marisa descreveu uma experiência na qual se sentiu deprimida, decepcionada, vazia, confusa e irreal. Ela identificou inúmeros pensamentos automáticos e determinou que o pensamento quente era: estas emoções são tão penosas que tenho de me matar porque não aguento mais senti-las. Marisa preencheu as colunas 4 e 5 do registro de pensamentos com a ajuda de seu terapeuta. Para completar a coluna 6, ela revisou as perguntas contidas no quadro Dicas Úteis, com seu terapeuta. A pergunta mais relevante para Marisa foi: se minha amiga Kátia estivesse nesta situação, apresentasse estes pensamentos e tivesse estas informações disponíveis, que visões alternativas da situação eu iria sugerir? Ela concluiu que iria sugerir a Kátia: mesmo que esteja sofrendo muito agora, conversar com alguém que gosta de você já ajudou a se sentir melhor no passado. Você sabe que esse sentimento não vai durar para sempre e que você vai se sentir melhor em algum momento. Suicídio não é a única solução. Você está aprendendo novas habilidades que podem ajudar a se sentir melhor e a permanecer melhor por mais tempo. O registro de pensamentos de Marisa, completamente preenchido, é apresentado mais à frente. Figura 9.2. Registro de pensamentos de Paulo. Coluna 1. Em 5 de novembro, às 21 horas. Voltando de carro da casa de minha filha, onde passei o dia com ela, meu genro, meus 2 netos e minha esposa. Coluna 2. Estados de humor. Triste, 80%. Coluna 3. Pensamentos automáticos, imagens. Todos eles teriam se divertido mais se eu não estivesse lá hoje. Eles não prestaram atenção em mim durante o dia todo. Pensamento circulado: meus filhos e netos não precisam mais de mim. Coluna 4. Evidências que apoiam o pensamento quente. Eu gostava de amarrar os sapatos da minha neta, mas agora ela quer fazer isso sozinha. Minha filha e meu genro têm a vida deles e não precisam de nada de mim. Alice, minha neta de 15 anos, saiu às 19 horas para se encontrar com seus amigos. Nando, meu genro, montou prateleiras e armários novos na sala de estar. 3 anos atrás, ele teria me pedido ajuda e precisaria de mim para auxiliá-lo com um projeto daquela dimensão. Coluna 5. Evidências que não apoiam o pensamento quente. Nando me pediu uns conselhos sobre seu plano de aumentar a casa deles. Minha filha pediu que eu desse uma olhada em algumas plantas do jardim que estavam morrendo. Descobri que as plantas não estavam recebendo água suficiente. Fiz Nívia rir várias vezes durante todo o dia. Alice pareceu gostar das minhas histórias de quando sua mãe era adolescente. Nívia adormeceu no meu colo. Coluna 6. Pensamentos alternativos ou compensatórios. Embora meus filhos e netos não precisem de mim como de costume, eles ainda parecem apreciar estar comigo e até me pediram alguns conselhos. 85%. Eles me deram atenção, embora não tenha sido a mesma atenção que foi no passado. 90%. Coluna 7. Avalie os estados de humor. Triste, 30%.
Figura 9.3. Registro de pensamentos de Marisa. Coluna 1. Situação. Sozinha em casa, sábado, às 21h30. Coluna 2. Estados de humor. Circulado, deprimida 100%. Decepcionada, 95%. Vazia, 100%. Confusa, 90%. Irreal, 95%. Coluna 3. Pensamentos automáticos, imagens. Quero ficar anestesiada para não ter que sentir mais nada. Não estou fazendo nenhum progresso. Estou tão confusa que não consigo pensar com clareza. Não sei o que é real e o que não é. Pensamento circulado. Estas emoções são tão penosas que tenho de me matar porque não aguento mais senti-las. Nada ajuda. A vida não vale a pena. Sou um fracasso total. Coluna 4. Evidências que apoiam o pensamento quente. Não aguento mais, quero morrer. Me matar é a única maneira de me livrar da dor. Ninguém conseguiu me ajudar. Coluna 5. Evidências que não apoiam o pensamento quente. Às vezes, conversar com meu terapeuta ajuda a me sentir melhor. Isto nunca dura para sempre, mas sempre volta. Este registro de pensamentos é algo novo que pode ajudar, mas tenho dúvidas. Em determinados dias, sinto-me um pouco melhor. Coluna 6. Pensamentos alternativos ou compensatórios. Embora eu não esteja sofrendo muito neste momento, conversar com alguém que gosta de mim pode ajudar a me sentir melhor, como já aconteceu no passado. 15%. Esse sentimento não vai durar para sempre e vou me sentir melhor em algum momento. 10%. Estou aprendendo novas habilidades que podem me ajudar a me sentir melhor e a permanecer melhor por mais tempo. 15%. Suicídio não é a única solução. 20%. Coluna 7. Avalie os estados de humor. Deprimida, 85%. Decepcionada, 90%. Vazia, 95%. Confusa, 85%. Irreal, 95%. Foi mais fácil para Marisa pensar em alternativas para o suicídio quando imaginou o conselho que daria a Kátia. Fazendo isso, conseguiu se distanciar dos próprios pensamentos e encontrar uma perspectiva diferente. Ela conseguiu ver que havia uma forma alternativa de pensar sobre seu sofrimento emocional. Embora seus pensamentos alternativos fossem apenas levemente possíveis para ela, ainda assim faziam uma pequena diferença positiva em como se sentia. Mesmo essa pequena mudança teve um efeito importante no desejo de Marisa de tirar a própria vida. Seu terapeuta a fez lembrar que ela vinha tendo esses pensamentos automáticos e sentimentos há muito tempo. Portanto, mesmo pequenas mudanças podem ser interpretadas como encorajadoras e promissoras. A quantidade de mudança que você observa em seus estados de humor, quando os reclassifica na coluna 7, vai depender do quanto acredita em seus pensamentos alternativos ou compensatórios. Como Marisa acreditava apenas ligeiramente em seus pensamentos alternativos, avaliação de 10 a 20%, seu humor não mudou muito. Com o tempo, se ela tiver experiências que coincidam com suas visões alternativas, seus estados de humor irão sofrer mais mudanças conforme sua esperança de melhora se tornar mais admissível para ela. É importante que os pontos de vista compensatórios e alternativos estejam fundamentados nas evidências reunidas nas colunas 4 e 5. Quanto mais visões alternativas estiverem associadas a experiências reais que já teve, provavelmente você acreditará com mais intensidade nessas novas ideias. Lembre-se de que Paulo classificou sua tristeza como 80%, quando estava dirigindo de volta para casa depois da visita à filha, pensando: meus filhos e netos não precisam mais de mim.
Depois de construir o pensamento compensatório, embora meus filhos e netos não precisem de mim como de costume, eles ainda parecem apreciar estar comigo e até me pediram alguns conselhos. A classificação da sua tristeza caiu para 30%. A tristeza de Paulo não desapareceu de um todo depois de ter completado um registro de pensamentos, muito embora seu pensamento compensatório fosse altamente aceitável, 85%, para ele. Um pouco da tristeza ainda permaneceu porque algumas evidências o faziam recordar as perdas que estava vivenciando no momento. O objetivo de um registro de pensamentos não é eliminar as emoções. Ao contrário, o registro de pensamentos é concebido para ajudá-lo a obter uma perspectiva mais abrangente de uma situação, de modo que suas reações emocionais sejam respostas equilibradas aos aspectos positivos e negativos de uma mesma situação. E se seu estado de humor não apresentar mudanças? Se seu registro de pensamentos foi preenchido adequadamente e seu estado de humor não apresentou qualquer mudança, existem duas possibilidades. Primeira, algumas vezes, depois que você examina todas as evidências, elas apoiam sobretudo seu pensamento quente. O registro de pensamentos não tem a intenção de refutar seu pensamento quente, mas sim investigá-lo e descobrir se você está ignorando evidências importantes, como frequentemente fazemos quando temos emoções intensas. Se seu pensamento quente é principalmente apoiado pelas evidências, então você pode preencher um plano de ação ou praticar a aceitação antes que seu estado de humor possa mudar. O capítulo 10 ajuda a desenvolver planos de ação ou a aprender como desenvolver maior aceitação. Um plano de ação descreve os passos que você pode dar para melhorar uma situação. A aceitação pode ser uma entrega útil, especialmente quando você não consegue melhorar as coisas ou se está em meio a um período difícil em sua vida. Segunda, outras vezes, mesmo que todas as evidências não apoiem seu pensamento quente, você tem dificuldade em acreditar no pensamento alternativo ou compensatório, porque seu pensamento quente é uma crença nuclear. Um tipo de crença negativa profundamente arraigada que não muda de modo fácil, mesmo diante de evidências. Quando ler o capítulo 12, você terá contato com outras ideias de como mudar as crenças nucleares. O que você deve pensar ou fazer se não houver mudança em sua classificação dos estados de humor depois que completar um registro de pensamentos? Primeiramente, revise seu registro de pensamentos para se certificar de que ele foi preenchido de modo adequado. A seguir, você encontrará perguntas para fazer a si mesmo caso não tenha ocorrido qualquer mudança em seu estado de humor depois de ter completado um registro de pensamentos. Perguntas para determinar a razão de não haver mudança no estado de humor após o preenchimento de um registro de pensamentos. Se não ocorrer qualquer mudança na classificação de seu estado de humor após o preenchimento de um registro de pensamentos, faça a si mesmo as perguntas a seguir. Descrevi uma situação específica? Identifiquei e classifiquei corretamente meus estados de humor na coluna 2? O pensamento que estou testando é um pensamento quente para o humor que desejo mudar? Listei vários pensamentos quentes. Em caso afirmativo, posso ter de reunir dados que apoiem e contradigam cada pensamento quente antes de ocorrer alguma mudança em meu estado de humor. Existe algum pensamento ainda mais quente que esteja faltando em meu registro de pensamentos e que precisa ser testado? Registrei todas as evidências que não apoiam os pensamentos quentes que estou avaliando? Deve haver várias evidências na coluna 5 antes de eu escrever um pensamento alternativo ou compensatório. O pensamento alternativo ou compensatório que escrevi na coluna 6 é viável para mim? Em caso negativo, examinarei as evidências novamente e tentarei escrever uma visão alternativa ou compensatória que me pareça mais digna de crédito. As evidências apoiam fortemente meu pensamento quente?
Então preciso fazer um plano de ação ou desenvolver uma atitude de aceitação em relação a essa situação e as minhas reações a ela. Ver capítulo 10. O pensamento alternativo ou compensatório combina com as evidências, mas ainda não acredito nele? Então preciso reunir mais evidências, conforme descrito no capítulo 11, ou trabalhar crenças nucleares, conforme escrito no capítulo 12. Márcia, pensamento alternativo. Algumas vezes é mais fácil reconhecer formas alternativas de ver a situação para outras pessoas do que para nós mesmos. Conforme descrito no capítulo 8, Márcia escreveu um registro de pensamentos que detalhava seu medo enquanto estava sentada em um avião na pista, esperando a decolagem. Pode haver mais de um pensamento alternativo ou compensatório que se ajuste às evidências. Quando Márcia preencheu a coluna 6, ela estudou as evidências das colunas 4 e 5 e considerou as alternativas para seu pensamento quente. As evidências sugeriam que ela não estava sofrendo um ataque cardíaco, mas que seu batimento cardíaco acelerado e sua respiração eram causados pela ansiedade e não eram, de forma alguma, perigosos ou prejudiciais. Em vez de pensar, estou tendo um ataque cardíaco, Márcia considerou seus pensamentos alternativos. Meu coração está acelerado e estou suando porque estou ansiosa e nervosa por estar em um avião. Meu médico disse que um batimento cardíaco rápido não é necessariamente perigoso e, muito provavelmente, meu batimento cardíaco voltará ao normal dentro de poucos minutos. Quando Márcia pensou de forma diferente sobre seu batimento cardíaco acelerado e sua transpiração, seu medo diminuiu consideravelmente. Seu medo estava associado ao seu pensamento "estou tendo um ataque cardíaco", e não simplesmente às suas experiências físicas de aceleração cardíaca e transpiração. Quando examinou as evidências a favor e as evidências contra seu pensamento e concluiu que não estava tendo um ataque cardíaco, seu medo diminuiu. Agora você já sabe o que precisa para completar todas as 7 colunas de um registro de pensamentos. Os registros de pensamentos ajudam a identificar, examinar e até mudar o pensamento e as crenças que contribuem para seu sofrimento emocional. A construção de pensamentos alternativos ou compensatórios auxilia a livrá-lo de seus padrões de pensamento automático que contribuem para as dificuldades que você está tendo. Se for capaz de olhar para si mesmo e para as situações a partir de uma perspectiva diferente, é provável que se sinta melhor em relação a si mesmo e à sua vida. Exercício. Ajudando Márcia a chegar a um pensamento alternativo ou compensatório. Nas colunas 4 e 5, Márcia anotou evidências que apoiavam e contradiziam seu pensamento quente. Estou tendo um ataque cardíaco. Com base nessas evidências, escreva na coluna 6 um pensamento alternativo ou compensatório aceitável que reduziria o medo de Márcia. Se você tiver dificuldades em completar este exercício, consulte as dicas úteis para sugestões. Completando o registro de pensamentos de Márcia. Coluna 1. Situação. Domingo à noite, no avião, na pista, esperando o avião decolar. Coluna 2. Estados de humor. Medo, 98%. Coluna 3. Pensamentos automáticos, imagens. Estou me sentindo mal. Meu coração está começando a bater mais forte e mais rápido. Estou começando a suar. Pensamento circulado, estou tendo um ataque cardíaco. Não vou conseguir sair deste avião e ir para um hospital a tempo. Vou morrer. Coluna 4. Evidências que apoiam o pensamento quente. Meu coração está disparando. Estou suando. Estes são 2 sinais de ataque cardíaco. Coluna 5. Evidências que não apoiam o pensamento quente. Ansiedade pode causar um batimento cardíaco acelerado. Meu médico diz que o coração é um músculo, que usar um músculo o deixa mais forte e que um batimento cardíaco acelerado não é necessariamente perigoso.
Um batimento cardíaco acelerado não significa que estou tendo um ataque cardíaco. Isso já me aconteceu antes em aeroportos, em aviões e quando pensava em voar. No passado, meu batimento cardíaco voltou ao normal quando li uma revista, pratiquei respiração lenta, fiz um registro de pensamentos ou pensei de modo menos catastrófico. Escreva na coluna 6 um pensamento alternativo ou compensatório aceitável que reduziria o medo de Márcia. Coluna 6. Pensamentos alternativos compensatórios. Coluna 7. Avalie os estados de humor. Complete 2 ou 3 registros de pensamentos por semana para melhorar suas habilidades no desenvolvimento do pensamento alternativo e compensatório. No futuro, sempre que você se atrapalhar na avaliação de um pensamento, poderá escrever as evidências e um pensamento compensatório ou alternativo em um registro de pensamentos. São 3 as vantagens de completar um registro de pensamentos regularmente. Primeira, com frequência respondemos de maneira emocional que pode ser um tanto confusa. Por exemplo, inicialmente Márcia não se deu conta de por que estava entrando em pânico dentro do avião. O registro de pensamentos ajuda a dar um sentido às suas reações emocionais, assim como fez com Márcia. Segunda, um registro de pensamentos ajuda a ampliar sua perspectiva em situações problemáticas, de forma que você reaja de maneira coerente com o quadro completo, em vez de com uma visão limitada e possivelmente distorcida. Terceira, a prática repetida do preenchimento de registro de pensamentos o habilita a pensar de modo mais flexível. Depois de terem completado 20 a 40 registros de pensamentos, muitas pessoas relatam que automaticamente começam a ter pensamentos alternativos ou compensatórios em situações difíceis sem que precisem escrever um registro de pensamentos. Quando chegar a esse ponto, cada vez menos as situações irão parecer verdadeiramente angustiantes e você poderá gastar suas energias na resolução dos problemas remanescentes, tendo prazer em mais situações. E se o pensamento quente for apoiado pelas evidências? Antes de encerrar este capítulo, queremos esclarecer um ponto muito importante. Até agora, você pode ter entendido que os registros de pensamentos são concebidos para mostrar que pensamentos negativos sempre são incorretos ou desequilibrados. Esse não é o caso. Geralmente fazemos um registro de pensamentos quando estamos experimentando uma emoção forte. A partir de pesquisas, sabemos que quando temos emoções fortes, pensamos preponderantemente em experiências que coincidem com essa emoção. Quando estamos tristes, por exemplo, pensamos em coisas tristes. Quando estamos envergonhados, pensamos em todas as coisas ruins que fizemos. Portanto, na maior parte do tempo, quando decidimos preencher um registro de pensamentos, ele ajuda a obter uma visão diferente e mais balanceada das coisas, porque nos estimula a pensar em aspectos que não são compatíveis com nosso estado de humor. Entretanto, algumas vezes nossos pensamentos quentes são corretos e descrevem bem as situações difíceis. Por exemplo, um de nossos pensamentos quentes pode ser: meu chefe está me explorando, e isso pode estar correto. Victor poderia pensar: se eu continuar perdendo a cabeça, Júlia pode acabar se cansando e me deixar. Nesses casos, o registro de pensamentos cumpre a sua função de 2 maneiras. Primeira, ajuda a testar se nosso pensamento quente é correto, para nos assegurarmos de que não estamos nos precipitando em tirar uma conclusão levados pela emoção. E segunda, se descobrimos que o pensamento quente é apoiado pelas evidências, ele nos alerta de que isso é algo que precisamos administrar ou mudar de alguma maneira. O próximo capítulo ensina uma variedade de formas de lidar com pensamentos quentes que são apoiados pelas evidências, incluindo solucionar problemas, reexaminar os significados que atribuímos às situações, desenvolver a aceitação e a aprender a sermos resilientes em face de nossas dificuldades. Verificação do humor.
Como lembrete, enquanto estiver usando ativamente este livro, recomendamos que você avalie os estados de humor a cada 1 ou 2 semanas. Neste ponto do livro, você já aprendeu muitas das habilidades de A Mente Vencendo o Humor. Este é um bom momento para preencher a avaliação dos estados de humor, para ver o impacto que essas habilidades estão exercendo em seus estados de humor. Não deixe de classificar e colocar em um gráfico todos os estados de humor que você está monitorando, incluindo sua felicidade. Lembre-se de que você pode usar as seguintes medidas e folhas de exercícios para registrar seus scores: depressão ou infelicidade, inventário de depressão de A Mente Vencendo o Humor, folha de exercícios 13.1, página 186 e folha de exercícios 13.2, página 187. Você encontrará na descrição deste vídeo um link para adquirir o livro A Mente Vencendo o Humor. Ansiedade ou nervosismo, inventário de ansiedade de A Mente Vencendo o Humor, folha de exercícios 14.1, página 213 e folha de exercícios 14.2, página 214. Outros estados de humor ou felicidade. Avaliando e acompanhando meus estados de humor. Folha de exercícios 15.1, página 246 e folha de exercícios 15.2, página 247. Exercício: construindo os próprios pensamentos alternativos ou compensatórios. Construa pensamentos alternativos ou compensatórios para os pensamentos que você examinou na folha de exercícios 8.2, no capítulo 8, nas páginas 88 a 93. Seus pensamentos alternativos ou compensatórios se basearão nas evidências que você reuniu nas colunas 4 e 5 da folha de exercícios 8.2. Reavalie os estados de humor depois que você anotou e avaliou o pensamento alternativo ou compensatório. Escreva os estados de humor e as avaliações na coluna 7. Existe relação entre a credibilidade de seu pensamento alternativo ou compensatório e a mudança em sua resposta emocional? Resumo do capítulo 9. A coluna 6 do registro de pensamentos, pensamentos alternativos ou compensatórios, resume as evidências importantes coletadas e registradas nas colunas 4 e 5. Se as evidências das colunas 4 e 5 não apoiam o pensamento quente original, escreva na coluna 6 uma visão alternativa da situação que seja compatível com as evidências. Se as evidências das colunas 4 e 5 apoiam apenas parcialmente seu pensamento quente original, escreva um pensamento compensatório na coluna 6 que resuma as evidências que tanto apoiam quanto contradizem o pensamento original. Faça a si mesmo as perguntas listadas nas Dicas Úteis, página 99, para construir um pensamento alternativo ou compensatório. Pensamentos alternativos ou compensatórios não são meramente pensamento positivo. Na verdade, eles refletem novas maneiras de pensar sobre a situação com base em todas as evidências disponíveis escritas nas colunas 4 e 5. Na coluna 7 do registro de pensamentos, reavalie a intensidade dos estados de humor que você identificou na coluna 2. A mudança na resposta emocional a uma situação frequentemente está relacionada à credibilidade de seus pensamentos alternativos ou compensatórios. É por isso que avaliamos o quanto acreditamos no pensamento alternativo ou compensatório. Se não houver mudança em seu estado de humor depois de preencher o registro de pensamentos, use as perguntas para determinar a razão de não haver mudança no estado de humor, página 104, para descobrir o que mais você precisa fazer para se sentir melhor. Você encontrará na descrição deste vídeo um link para adquirir o livro A Mente Vencendo o Humor. Quanto mais registros de pensamentos você completar, mais fácil será pensar com mais flexibilidade e considerar automaticamente explicações alternativas ou compensatórias para os eventos sem precisar escrever as evidências.